Vamos aqui iniciar o nosso estudo do nosso livro Agenda Cristã. O texto é o número 29. É razoável pensar nisso. O texto de André Luiz traz para nós reflexões importantes a respeito das virtudes, todas aquelas que nós conhecemos dos estudos do Evangelho, que já vieram, através dos ensinamentos de Jesus. E André Luiz, então, ele traz para nós uma proposta interessante de nós avaliarmos não apenas as virtudes, mas de que forma que nós utilizamos essas virtudes no nosso dia a dia. Melhora o som agora, pessoal? Tudo certo? Ótimo, né? Beleza. Então tá bom. Então fala para nós sobre o modo como nós lidamos com essas virtudes, de que forma que nós a aplicamos no nosso dia a dia, porque de um modo geral nós falamos sobre paciência, sobre tolerância, serenidade, a calma, falamos sobre otimismo, resistência, esperança, perseverança, dentre tantas e tantas virtudes, e que nós temos que aplicá-las para poder alcançar essa harmonia interior, esse crescimento espiritual que todos nós desejamos. E o que André Luiz traz então aqui agora é exatamente nós analisarmos as circunstâncias em que nós precisamos fazer com que elas se tornem ativas para trazer para nós o resultado que nós desejamos. Porque, de um modo geral, não apenas as virtudes, como as próprias questões relacionadas à fé, elas são compreendidas nos tempos atuais como sendo apenas elementos de decoração. Então é como se nós tivéssemos adornos em nossa alma apenas para poder mostrar aquela beleza exterior, mas nós não vemos muitas vezes utilidade para esses adornos. Apenas servem para embelezar o determinado ambiente, mas no fundo ele acaba juntando poeira, ocupando espaço, mas sem muita utilidade para facilitar o desenvolvimento das nossas atividades, para facilitar a nossa vida. A primeira mensagem que André Luiz traz para nós aqui fala sobre a paciência. Ele diz assim: é razoável pensar nisso. A paciência não é um vitral gracioso para suas horas de lazer. É amparo destinado aos obstáculos. Então, naqueles momentos de maior dificuldade, naqueles momentos em que nós somos desafiados para lidarmos com situações problemáticas que surgem no nosso caminho, a paciência é um dos instrumentos mais importantes, porque ela favorece o nosso equilíbrio, favorece o foco que nós temos que manter diante daquela situação que muitas vezes pede uma solução para nós, para aqueles que estão conosco, mas de um modo geral a paciência ela acaba sendo algo necessário tanto para a nossa vida íntima, individual, porque às vezes nós estamos lidando com um tipo de trabalho sem necessariamente nos envolvermos em nenhum tipo de relacionamento. Então nesse trabalho nós paramos, damos aquela respirada, geralmente a gente faz aquela elevação do pensamento e fala: Deus, dai-me paciência. No momento em que nós pedimos, significa que nós não a temos. Então há a necessidade de nós sempre cultivarmos para que nos momentos de real necessidade elas possam ser colhidas e aplicadas. Amparo destinado aos obstáculos, diz para nós aqui. Então, naqueles obstáculos das atividades que nós realizamos, dos trabalhos que nós desenvolvemos individualmente ou em conjunto, nos nossos próprios relacionamentos. Falamos de paciência quando temos que ouvir aquilo que o outro pensa, quando temos que perceber as atividades, as ações, as atitudes que o outro pratica. Então paciência para nós não é simplesmente algo decorativo.
quando nós lemos as tantas e tantas mensagens que os Espíritos trazem para nós, falam que nós precisamos ter paciência, né, para manter o nosso equilíbrio. Então eles falam que nós temos que ter paciência. Nós lemos as mensagens sabendo que precisamos da paciência, mas de que forma que nós lidamos com ela? Essa paciência ela não surge simplesmente do nada, ela é desenvolvida a partir de uma compreensão. Nós lembramos sempre que o primeiro aspecto que se desenvolve em nós, espíritos que somos, é o nosso aspecto intelectual. Se desenvolve a nossa inteligência, a nossa capacidade de raciocínio, a nossa razão como um todo. A partir dessa razão, nós começamos então a avaliar de um modo mais objetivo tudo aquilo que nos atinge, nos afeta de alguma forma. E aí então, a partir disso, a nossa razão começa então a processar as informações e nós escolhemos então, decidimos, a partir dessa capacidade analítica que nós temos, nós decidimos quando agir, como agir, qual é a melhor solução, qual é a causa daquilo. Se nós encontrarmos uma pessoa que muitas vezes é insistente, acaba exigindo de nós ali essa certa paciência, a nossa razão vai dizer, essa pessoa se comporta dessa forma porque circunstâncias de sua vida fizeram com que ela se transformasse naquilo que ela é hoje, no modo de se comportar, no seu modo de pensar. Nos nossos tempos atuais, então, onde a nossa sociedade passa por tantas e tantas turbulências, a paciência, com toda certeza, é ali a ferramenta mais utilizada por todos nós. Abrimos o nosso armário de ferragens e nós encontramos ali, então, todas as ferramentas que nós utilizamos e aquela mais usada, aquela mais descascada, aquela mais alisada, né, porque de tanto contato que nós temos com ela, acaba sendo exatamente a paciência. Então, a partir desse entendimento que nós temos de todas as circunstâncias que envolvem a nossa vida, esse tipo de essa virtude, ela acaba sendo então cultivada a partir da nossa razão e aplicada com mais sabedoria. Fatival, bom dia. A serenidade, diz aqui para nós André Luiz, não é um jardim onde os seus dias dourados, um jardim para os seus dias dourados, é suprimento de paz para as decepções do seu caminho. A serenidade, ela é o oposto do desequilíbrio. Ela é o oposto daquela agitação que nós vivemos, de toda aquela turbulência que vem como resultado dessas decepções do nosso caminho. Então, quando nós falamos em serenidade, geralmente a gente sempre acaba observando a presença dela, exatamente como é colocado por André Luiz, jardim para os nossos dias dourados. Os nossos dias dourados é quando as coisas estão bem. Então nós estamos ali parados, tranquilos, resolvendo ali a nossa vida, sem nenhum tipo de desafio, sem nenhum tipo de obstáculo nos atrapalhando. Estamos ali na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa convivência, tudo muito bem, tudo muito harmonioso, todo mundo sereno. Só que na verdade, como toda virtude, ela só é de fato percebida no seu valor diante dos momentos em que nós nos decepcionamos. Porque então, sem a serenidade, vem o desespero. Sem a serenidade, vem para nós todo o desequilíbrio. E mais uma vez, a serenidade ela é resultado de todo aquele processo que a nossa razão vai realizar para poder analisar a situação que nós estamos vivendo. Passamos por uma decepção. A gente lembra, por exemplo, que dentro dos ensinamentos dos Espíritos, nós temos ali Emmanuel, que diz para nós, né, que só se desilude aquele que se ilude. Então, na verdade, nós criamos ilusões. Criamos ilusões ao nosso próprio respeito. Por exemplo, atribuindo talentos, atribuindo habilidades, competências, capacidades, que muitas vezes nós não temos para a realização de uma determinada tarefa. E aí, então nós nos decepcionamos. E essa decepção vem depois aquele sentimento depressivo, aquele sentimento de frustração. Muitas vezes nos decepcionamos com as pessoas, porque atribuímos a elas valores que elas ainda não conquistaram.
nós atribuímos a elas responsabilidades de nos satisfazerem, até mesmo, como nós lembramos sempre, de nos fazerem felizes, sem que elas muitas vezes não consigam ser felizes consigo mesmas. Então, como alguém pode fazer alguém feliz se ela ainda não conquistou a própria felicidade? E no nosso mundo de hoje, não é difícil nós encontrarmos, né, aqueles que, né, não apenas não é difícil, mas é muito mais comum nós encontrarmos aqueles que passam por suas dificuldades também, por suas próprias frustrações. Então, se nós atribuímos a essas pessoas, principalmente dentro do nosso círculo íntimo, dentro das relações afetivas, das relações familiares, temos também dentro do ambiente profissional, muitas vezes alguém não corresponde àquilo que nós esperávamos, nos dá uma resposta que nos decepciona, então, que acaba provocando essa decepção, né? Então nós vemos ali que a serenidade, nesse caso, é exatamente a nossa capacidade de analisar tudo aquilo que envolve aqueles momentos difíceis que acabam nos tocando de alguma forma. Então, tanto como no primeiro caso, a paciência não é vitral gracioso para nossas horas de lazer, onde nós ficamos ali apreciando a beleza daquela produção. Não é também o jardim para os nossos dias dourados, a serenidade. Nesse caso, nós temos ali dois das virtudes que nós estamos estudando, instrumentos que só serão percebidos de fato e só terão seu devido valor quando nós passarmos por situações em que elas são necessárias. E não apenas termos ali virtudes para adornar o ambiente onde nós vivemos. Diz para nós aqui, a calma não é harmonioso violino para as suas conversações agradáveis. É valor substancial para os seus entendimentos difíceis. Então a gente pergunta, quando nós vamos exercer a calma? No momento em que as coisas estão calmas? É ali que nós vamos encontrar o real valor? Porque na verdade nós percebemos que essas virtudes são como aqueles remédios que ficam guardados naquela nossa pequena farmácia doméstica. Numa gaveta, numa caixinha de sapato, no armarinho do banheiro. O remédio está ali, sem nenhuma utilização. Então nós vamos dizer tranquilamente, eu tenho aquele remédio e ele está muito bem guardado. Mas nós percebemos que o efeito realmente daquele remédio só vai ser percebido no momento em que nós estivermos passando por uma situação onde se manifesta a dor, onde se manifesta uma doença, um desconforto qualquer. Aí aquele remédio tem importância. Do contrário, se nós não tivermos esse remédio ali entendendo a sua função útil, no momento em que nós estivermos ali em sofrimento, nós não teremos como diminuir essa dor, aliviar aquela doença, sem fazer com que essas virtudes, sem fazer com que essa medicação da alma se faça aplicada. Porque nós percebemos exatamente isso que os Espíritos falam para nós. As virtudes nada mais são do que medicamentos para a nossa alma, que têm por objetivo manter a nossa saúde. E elas são utilizadas exatamente no momento de maior necessidade, de maior dificuldade dos grandes desafios que nós enfrentamos. Por isso, então, a calma, nesse caso, ela é um desses medicamentos. Nós percebemos a calma quando nós estamos num ambiente calmo, ouvindo uma música tranquila, observando uma bela paisagem, passando por aquele momento de absoluta serenidade. E aí então nós temos ali, surgem os entendimentos difíceis, aqueles momentos mais provocativos, e aí então essa calma que nós observávamos no momento daquela música tranquila, diante daquela paisagem, daquele momento tranquilo, é exatamente essa mesma calma que vai então ser utilizada para manter o equilíbrio que nós tanto desejamos. Todas essas virtudes são para nós, podemos dizer assim, soldados de prontidão, e não soldados despreparados. Esses soldados de prontidão serão convocados exatamente no momento em que nós precisarmos. Porque o foco que nós temos é manter a nossa harmonia. Somente assim nós tiraremos proveito daquilo que a vida pode nos oferecer.
Porque, de um modo geral, nós percebemos as pessoas agressivas, desesperadas, desiludidas, frustradas. E isso tudo é resultado exatamente dessa falta de virtudes para manter essa serenidade da alma, para manter esse equilíbrio da alma. E se nós estivermos vivendo a nossa vida aqui, no mundo material, sem termos essa lucidez, esse equilíbrio, para podermos aprender com essas experiências, de nada vale aquilo que nos é apresentado. Porque passamos pela vida por todos esses sofrimentos, por todas essas dificuldades, e a pergunta é: o que nós escolhemos de proveito de tudo isso? De que forma que nós lidamos com essas situações? Esse vai ser o resultado que será apurado no final da nossa experiência aqui no mundo material. Diz aqui para nós também: a tolerância não é saboroso vinho para os seus minutos de camaradagem. É porta valiosa para que você demonstre boa vontade ante os companheiros menos evolvidos. Então, quando se fala saboroso vinho para os seus minutos de camaradagem, é muito fácil a gente falar que tem tolerância quando o meio que nos acolhe, que acolhe a gente, é aquele meio amistoso, é aquele meio onde nós temos as afinidades. Tolerar os amigos é algo absolutamente simples, não requer esforço nenhum. O simples fato de serem amigos já demonstra que nós temos ali uma afinidade que exige muito pouco dessa nossa tolerância. Então, quando nós falamos que a tolerância é uma virtude, de que forma que nós vamos perceber essa virtude se ela não for aplicada no momento em que é mais exigida? Exatamente diante daqueles companheiros que se colocam como opositores das nossas opiniões, das nossas ideias, da nossa vontade. Mais uma vez, complementando, de todas as virtudes que nós estudamos, ela é como se fosse a fé. A fé que é praticada dentro de um templo religioso, e apenas dentro de um templo religioso. Quando eu saio daquele ambiente, eu volto então à minha vida movida pelos meus instintos, pelas minhas forças mais primitivas. E aí então nós pensamos: mas de que adianta nós entrarmos naquele nosso ambiente religioso, ambiente filosófico, quando nós começamos então a realizar as nossas preces, desenvolver as nossas reflexões, se quando nós partimos para a nossa vida de relação, para o nosso cotidiano, tudo aquilo que nós estabelecemos, tudo aquilo que nós absorvemos através daquela sintonia com Deus, sintonia com o plano espiritual elevado, se aquilo não é colocado em prática. A tolerância, então, ela também é vista dessa mesma forma. É um dos instrumentos mais valiosos das nossas relações, dos nossos relacionamentos. Porque é a boa vontade de nós sabermos ouvir, de nós sabermos observar, evitarmos então aquele senso crítico, evitarmos ali aquela nossa mesma impaciência, porque nós percebemos que as virtudes estão intimamente conectadas umas às outras. Bom dia, João. Então não adianta nada nós pensarmos que sim, eu sei que tem que ser paciente, tenho que ser sereno, tenho que ser calmo, tenho que ser tolerante, se nós não transformamos isso em instrumento de trabalho de fato e coloquemos ele em prática. Diz aqui ainda para nós: a boa cooperação não é processo fácil de receber concurso alheio. É o meio de você ajudar ao companheiro que necessita. Quando nós falamos em cooperação, como o próprio nome fala, é uma operação compartilhada. Cooperação. Então significa que nós estamos realizando os nossos trabalhos sempre compartilhando com outras pessoas. Mas na verdade nós temos ali duas vias. Aquela via de receber e aquela via de enviar. É quando nós recebemos o auxílio e quando nós oferecemos o auxílio. De um modo geral, ainda dentro dessas características individualistas que nós temos, onde o egoísmo acaba infelizmente se destacando, prevalecendo, né, sobre essas nossas
características, nós sempre esperamos que alguém venha nos auxiliar no momento de necessidade. É uma tendência natural ainda nessa nossa condição. Porque nós esperamos que o nosso conforto seja aquele que é o principal. O conforto individual, o conforto de nossa família, o conforto de nossas atividades, até mesmo o conforto coletivo, quando nós fazemos parte de uma coletividade grande. Nós vemos até mesmo nações que muitas vezes esperam ser ajudadas, mas jamais se dispõem a ajudar. Muitas vezes até mesmo não tem condições. Aí nós podemos partir agora para a nossa esfera individual. Há muitas coisas que nós gostaríamos de fazer que nós não temos condições. Mas há muitas coisas que são possíveis de serem feitas que nós muitas vezes encontramos desculpas por falta de tempo, por falta de recursos, por falta de capacidades, simplesmente porque nós não desejamos sair daquela nossa condição de conforto para poder auxiliar aquele que precisa. Então, de um modo geral, nós esperamos que o auxílio venha ao nosso encontro para nos ajudar a aliviar aquela aflição, para nos colocar de novo em equilíbrio. Só que, como foi colocado para nós, não é processo fácil de receber concurso alheio. É o meio de você ajudar ao companheiro que necessita. Então a cooperação, que também é esse espírito de cooperação, que também não deixa de ser ali um dos instrumentos da nossa caixa de virtudes, é exatamente isso. Percebemos que receber auxílio, ser alvo da caridade alheia, é muito mais confortável do que ser aquele que realiza a caridade. Exatamente porque a caridade, além daquilo que nós já conversamos, a caridade moral, a caridade material, ela tem também a caridade moral. E essa caridade moral, ela depende de uma autodoação. E essa autodoação, nesse espírito de cooperação, ele faz com que nós tenhamos a necessidade de utilizar todas as demais virtudes. Sermos tolerantes, sermos indulgentes, não fazermos julgamentos, simplesmente ajudarmos pela necessidade. Ou seja, conforme aquela máxima que nós encontramos, fazer o bem sem olhar a quem. Isso pode parecer algo muito simples, mas ele traz para nós um conteúdo muito profundo. Porque quando nós falamos fazer o bem sem olhar a quem, esse sem olhar a quem significa exatamente isso. Sermos capazes de romper todas as barreiras do preconceito. Todos os julgamentos, todas as questões de simpatia e antipatia. Há um espírito amigo, né, o nosso Joaquim de Aruanda, que eu já falei sobre eles para vocês, sobre ele para vocês, que fazia estudos aqui no Paul Talk. Ele dizia sempre assim: é muito fácil você abraçar seu amigo, eu quero ver você apertar a mão do seu inimigo. E ele fazia isso, né, esses comentários, sempre com esse tom provocativo, exatamente porque mostra que é muito fácil nós sempre estarmos próximos daquele que nós gostamos. Mas no momento de necessidade, vermos aqueles por quem nós não temos simpatia, é ali que essas virtudes realmente vão ser aplicadas e vão ser observadas nos seus resultados. Então, mais uma vez, a boa cooperação não é processo fácil de receber concurso alheio. É o meio de você ajudar ao companheiro que necessita. E isso mostra, então, que os nossos valores se elevaram a partir do momento em que nós nos dispomos a esse tipo de auxílio. Aquele que recebe, a virtude que ele pode cultivar é a humildade e a gratidão. São duas virtudes que ele pode demonstrar no momento de receber. Agora, no momento em que ele oferece, aí então vem uma leva de virtudes. O espírito de cooperação, a tolerância, a fraternidade, o sentimento de caridade, dentre tantos outros que vão se somando. O Chico até colocou, né, do jeito que a moral anda, né, esta é a caridade mais difícil. Não apenas como ela anda, é como ela sempre andou, né, porque na verdade a gente lembra que os valores, né, as virtudes,
elas vão se desenvolvendo de uma forma muito mais intensa a partir de um momento muito mais avançado da nossa trajetória evolutiva. Então, é muito natural que nós encontremos, nessa condição em que nós estamos agora, essa dificuldade. Os espíritos dizem para nós, né, como já comentamos, que o intelecto é aquele que primeiro se desenvolve. Né? Não, eu acho que não, Tico Teco, eu acho que não é uma questão de piora, é que na verdade nós estamos vivendo momentos com maior intensidade. É como se elas estivessem realmente sendo colocadas à prova. Porque até então nós vivíamos pelo instinto, agora nós estamos começando a racionalizar aquilo que acontece conosco. E aí então nós percebemos realmente o efeito dela. Mas ela sempre aconteceu. Aliás, acontecia de uma forma muito mais dolorosa, de uma forma muito mais agressiva. Agora não, agora nós começamos então a ter a necessidade de promover realmente essas transformações. A Angelina colocou, às vezes se confunde caridade com filantropia. A filantropia pode também ser revestida de caridade, né? Essa que é a ideia, mas não necessariamente ela representa a caridade, porque a gente lembra que aquele que recebe sempre vai ser beneficiado tendo aquele valor de caridade ou tendo apenas a questão da filantropia. Ele sempre vai ter a sua necessidade satisfeita. Mas a caridade, propriamente dita, ela envolve muito mais do que a doação, do que o material que é oferecido. Ela tem um espírito de fraternidade que esse então consegue promover uma real transformação. Né, Vanessa, bom dia. Depois nós temos aqui uma outra citação. Pois é, Brás, mas é que a diferença que nós colocamos da caridade para a filantropia é que a caridade ela tem uma questão moral. Né? É claro que nós temos aqueles filantropos que trabalham realmente, né, com o desejo de transformar, com o sentimento de caridade, mas muitas vezes a filantropia ela pode ser fria. É como se fosse você fazer um trabalho assistencial. O indivíduo vai, recebe ali uma cesta básica, porque precisa, porque faz parte da atividade daquela instituição. Mas o espírito de doação do indivíduo, envolvendo ali valores, virtudes, é algo que não necessariamente envolve a caridade. Então a caridade ela pode ser aplicada em qualquer situação, basta que o indivíduo tenha vontade. Agora, se isso é feito de um modo automático, de um modo frio, distante daquele calor humano, nós percebemos que a caridade não está diretamente envolvida. Mas não importa, o que importa é que o trabalho está sendo feito. Para que nós alcancemos, né, realmente a prática da caridade com todos os seus valores, né, com toda com toda a essência moral que ela de fato necessita, ela começa com uma atitude fria, indiferente, seletiva, né? Quer dizer, nós ajudamos quem nós queremos nas situações que são específicas e tudo mais. Com o passar do tempo a gente vai quebrando essas barreiras. Então tudo começa com essas atitudes automáticas, instintivas, primitivas, depois elas vão então se racionalizando e depois se elevando espiritualmente. Continuando aqui para nós. A confiança não é um néctar para suas noites de prata, é refúgio certo para as ocasiões de tormenta. É a mesma coisa que nós vimos aqui, lá da nossa caixinha de remédios, né? Termos ali remédios e deixar ali o remédio esquecido, vencido, é algo que muitas vezes não tem efeito nenhum. Mas sabemos utilizar aquela medicação para aliviar as nossas dificuldades, ali então aquela medicação vai ter o seu efeito. Então não adianta a gente ficar acumulando coisas no armário se nós não dermos utilidade para essas coisas. Nós sempre nos sentimos confiantes quando nós nos encontramos naquele momento de tranquilidade, nas nossas noites de prata, sorvendo aquele néctar tranquilamente. Todo mundo é tranquilo. Eu sempre falo para vocês, e eu percebo isso até mesmo por uma questão de experiência pessoal, que nos momentos de prece, as preces se tornam muito mais intensas quando as dificuldades batem à porta. Uma prece de um pedido de ajuda no momento de desespero é sempre muito mais intensa do que aquela prece de agradecimento.
Porque quando nós agradecemos, né, pelo nosso dia, pela nossa tranquilidade, a gente faz aquela prece, não, obrigado por tudo que eu tenho, obrigado pelas coisas que eu fiz. A gente acaba até ficando com um pensamento disperso, porque nem sabe direito o que agradecer, porque as coisas estão todas em ordem, todas muito bem direcionadas, todas no seu lugar. Agora, no momento de dificuldade, é aí então que nós focamos o nosso pensamento, escolhemos as palavras certas e o nosso pensamento acaba sendo irradiado com muito mais intensidade. E isso mostra exatamente que a confiança que nós precisamos ter não é aquela confiança apenas na assistência do plano espiritual, nesse amor divino que nos envolve, apenas nos momentos em que nós estamos tranquilos. No momento em que as situações difíceis surgem, é o momento em que de nós confiarmos, inicialmente de sabermos que as experiências que nós vivemos são experiências necessárias para a nossa evolução. Depois nós temos que lembrar que confiarmos na assistência que nós vamos receber de acordo com o merecimento que nós temos. E a confiança também de que aquilo que nós estamos vivendo, por mais difícil que seja, vai ter sempre um resultado positivo. Como diz aquele ditado, tudo acaba bem. Se não acabou bem, é porque ainda não acabou. Se não está bem, é porque ainda não acabou. Então tudo vem no momento certo. Então essa confiança que nós temos em Deus, que acaba se desenvolvendo exatamente por essa fé raciocinada que nós estamos a cada dia aprimorando através do nosso melhor entendimento sobre a nossa realidade e tudo mais. Então essa confiança vai nos fortalecendo cada vez mais. Confiança é fortaleza. E nos fortalece assim, essa situação é difícil. Vou continuar trabalhando, vou continuar agindo, porque eu tenho confiança de que esse resultado vai ser positivo. Agora nós pensamos assim, as coisas estão assim, vou entrar nessa situação, nessa condição de desespero. O desespero, na verdade, é falta de confiança. Porque nós não sabemos de onde vem a assistência, não sabemos de que forma que nós seremos assistidos, vemos que as coisas estão sendo perdidas. Mas e a nossa confiança de que tudo vai dar certo? De que tudo está no seu devido lugar e de que tudo está sob controle de uma força muito maior do que nós podemos imaginar. Somente através dessa confiança é que nós conseguimos lidar com essas ocasiões de tormenta, como é passado para nós aqui no nosso texto. A Andréa colocou, né, na dor e no desespero, a prece sai do fundo da alma junto com as lágrimas. É aquele momento em que nós caímos de joelhos, desesperados, chorando, fazendo ali as nossas rogativas. E no momento de agradecimento, quando tudo está muito bem, quando ali aquele nosso mar está sereno, aí então nós fazemos aquela nossa prece rapidinha, pensando em algumas coisas que nós temos que fazer ao mesmo tempo e tudo mais. Então, quer dizer, a gente lembra assim que para Deus não importa a forma como nós dirigimos as nossas preces. Deus não tem esse personalismo de escolher aqueles que fazem preces mais fervorosas ou não. Mas, na verdade, a forma como nós nos dirigimos a Deus é um efeito que começa em nós. É a confiança que nós desenvolvemos, é o equilíbrio que nós mantemos. Ainda bem, né? Porque se fosse... Eu me lembro daquele filme que falava sobre o homem querer ser Deus, né? Até que foi colocado então no seu devido lugar. E aí então o homem, sendo Deus, ele começou a fazer as suas escolhas. Eu escolho eu escolho aquela religião, eu escolho aquela região, eu escolho essa situação, eu faço as coisas do jeito que eu quero, e nós voltamos então àquele antropomorfismo do passado, em que Deus tinha a forma de homem, e consequentemente assumia também a sua própria personalidade. Mas Deus, sendo esse amor infinito que acolhe todas as suas criaturas, todos os seus filhos, como nós entendemos nessa linguagem poética, espera, na verdade, que nós nos transformemos. A assistência virá, ninguém ficará abandonado.
Agora somos nós que vamos encontrar as melhores soluções a partir da nossa mudança interior e depois a partir da mudança exterior que nós promovemos em torno de nós. Diz aqui ainda o texto para nós. O otimismo não constitui poltrona preguiçosa para os seus crepúsculos de anil. É manancial de forças para os seus dias de luta. Então olha só, quando nós falamos do otimismo, é muito fácil ser otimista quando as coisas estão bem. E como é que nós conseguimos alimentar algum tipo de otimismo quando surge para nós um momento de dificuldade? Porque é muito natural, nós temos ainda sentimentos e pensamentos que são muito pragmáticos. Se as coisas estão bem, nós somos otimistas. Se as coisas estão mal, nós somos pessimistas. É algo quase que instantâneo. Só que nós precisamos manter o nosso otimismo quando as coisas estão bem e precisamos mais ainda fortalecer o nosso otimismo quando surgem os desafios. Em todas as situações, André, tanto assim de doenças como muitas vezes circunstâncias da nossa vida, né? Como a gente lembra sempre há uma situação que vai nos apertar de alguma forma. Para alguns, estar doente, se ele tem em torno dele uma assistência, um suporte, fica muito tranquilo. E muitas vezes uma pessoa bem saudável se encontra numa situação pessoal, afetiva, problemática que acaba provocando desequilíbrio. Então, para cada um de nós tem ali o nosso pequeno calo, né? Tem aquela joanete que aperta no nosso pé. Então, cada um de nós lida de um modo muito particular com cada uma das situações. E esse otimismo não é simplesmente esperando que as coisas vão melhorar. O otimismo, na verdade, é a transformação real que nós sofremos de um modo positivo para promover esse nosso equilíbrio, para promover essa nossa elevação que tanto desejamos. Então o otimismo faz com que nós vejamos o mundo de uma forma muito diferenciada. Então nós vemos o mundo sempre no seu aspecto construtivo, porque o otimismo e o pessimismo são dois tipos de lentes que nós utilizamos. Já chegamos a falar sobre isso em outros estudos. Nós olhamos para o mundo com a lente do otimismo ou com a lente do pessimismo. A lente do pessimismo é aquela: nada dá certo, nada presta, ninguém é confiável, é sempre o não, ninguém, nada. O otimismo não, o otimismo nós sempre procuramos aquilo que existe de mais favorável nas situações que nós vivenciamos. E continuamos trabalhando para promover essa transformação positiva. Então ele não é, como diz para nós, aquela poltrona preguiçosa para os nossos crepúsculos de anil. Ou seja, nós nos sentamos assistindo ao pôr do sol, sentados naquela poltrona preguiçosa, naquela espreguiçadeira, e dizendo assim: como a vida é bela. A vida continua sendo bela, mesmo diante daqueles dias de luta. Mas essa luta para nós serve para exatamente nos tirar daquela condição de comodismo que nós temos, para começarmos a desenvolver valores que estão adormecidos. E esse otimismo serve exatamente isso: eu vou lutar porque eu sei que eu vou conquistar. Eu vou enfrentar porque eu sei que isso vai me fortalecer. É muito fácil nós sermos otimistas quando as coisas estão bem. E o desafio é sermos otimistas diante dessas lutas. Então, diante de tudo aquilo que nós estudamos, que nós aprendemos, mantemos sempre isso em mente. Quando surgem momentos de dificuldade, o otimismo deve prevalecer. Depois nós temos a resistência. Não é a dor no verbalista, é sustento de fé. E aí então vem aquela resistência, a própria resiliência, né? Que é aquela capacidade que nós temos de dobrar e não quebrar, e voltar para a posição normal. Vem aquela tempestade, a árvore dobra, mas depois ela volta para a sua condição normal. Então, na verdade, dizermos que nós somos fortes, que nós somos resistentes, não são apenas palavras. Isso será demonstrado exatamente no momento em que surgem aqueles dias de luta. É o sustento da nossa fé. E essa fé também começa a ser desenvolvida a partir daquela confiança, a partir daquela convicção
que se desenvolve em nós, na certeza da nossa condição de espíritos, na nossa reencarnação, no suporte que nós temos, na programação que nós elaboramos para o nosso próprio crescimento. Depois daqui, para nós finalizarmos, a esperança não é genuflexório de simples contemplação. É energia para as realizações elevadas que competem a seu espírito. Ou seja, olharmos aquele genuflexório, aquele móvel onde nós nos ajoelhamos e começamos então a fazer as nossas preces. Quando tudo se encontra bem, que nós temos esperança. A esperança, na verdade, ela é dessas tantas virtudes que nós aplicamos exatamente no momento em que nós precisamos dessa elevação. É a energia que nos ajuda para essas realizações elevadas. Então, eu tenho que praticar a caridade, porque a esperança que eu tenho é que esse tipo de virtude que se desenvolve em mim vai me promover espiritualmente, vai transformar a minha vida em todos os seus aspectos. O exercício das demais virtudes faz exatamente com que haja essa grande transformação. Exatamente, é a fé em movimento. Então, manter a esperança simplesmente esperando não é o suficiente. Essa esperança, na verdade, é a energia de transformação. É o combustível de que nós necessitamos para a realização dos nossos trabalhos. Depois nós temos a virtude. Como dizem, fazendo a somatória de tudo agora, virtude não é flor ornamental, ou seja, não são aqueles adornos que nós comentamos no início. A virtude, na verdade, é o fruto abençoado do esforço próprio que você deve usar e engrandecer no momento oportuno. Então, muitas vezes nós temos aquela planta, aquela árvore, que produz flores. Aquela produção de flores é interessante porque ela embeleza, mas a flor, na verdade, se ela não se transforma em fruto, que vai promover ali a nossa alimentação, vai nos dar a capacidade da reprodução daquele arbusto, de nada adianta. Então, flor adorna, o fruto alimenta. A virtude, portanto, não deve ser apenas uma flor, mas era aquela flor que não é ornamental, mas é uma flor que vai se transformar naquele fruto, que nós devemos utilizar e engrandecer no momento oportuno. Porque as virtudes que adornam são aquelas que no momento em que você precisa, ela não tem utilidade. Porque ela simplesmente estava decorando. Agora, quando nós temos as virtudes de prontidão para utilizarmos e engrandecer nos momentos em que nós somos exigidos, isso vai trazer para nós o fortalecimento e o crescimento tão desejado. Então, André Luiz traz para nós esse título. É razoável pensar nisso. Cada vez que nós estudarmos textos relacionados com os ensinamentos do Evangelho, nas suas diversas formas diferentes que nós temos, nas diversas formas que se apresentam, de nós termos ali os estudos do Evangelho no próprio Evangelho de Jesus, interpretado à luz da doutrina espírita, vindo através dessas tantas mensagens, diluídos através, em todas essas mensagens que nós vamos estudando, tudo isso não são apenas palavras bonitas. Nós não devemos, como a própria flor, utilizarmos essas páginas apenas para embelezar nossa biblioteca. Não apenas palavras para poder nos comover, nos emocionar, mas em cada linha que é transmitida para nós, tem um ensinamento que tem exatamente esse propósito de trazer esse fortalecimento de que nós necessitamos. Podemos perceber dos tantos e tantos livros que chegam para nós, eles têm o objetivo exatamente de mostrar, aqui no mundo material, o caminho de serenidade, o caminho de equilíbrio que nós estamos ali traçando, percorrendo em cada dia da nossa existência aqui no nosso mundo. Em cada desafio, em cada tarefa que nós realizamos, em cada situação que nós enfrentamos, em cada relacionamento que nós cultivamos. Exatamente aí que essas virtudes então vão ser aplicadas. Então, meus amigos, é razoável pensar nisso.
né? Combatê-lo em que sentido, Tic-Tac? Eu não peguei o que você colocou. Combater quem, você diz? Só me explicar, por favor, que eu não assimilei esse seu pensamento. Então, de um modo geral, nós temos, né, a insistência que os espíritos têm de páginas em páginas e páginas para mostrar para nós esse roteiro. Qualquer livro que nós estudarmos, né? Sim, exatamente, é. Mas é aquilo que a gente comentou essa semana, né? Que muitas vezes nós combatemos um evangelho por não concordarmos com a prática da instituição. Porque nós vemos ali, nós não confiamos na instituição, nós não confiamos no representante da instituição e, por consequência, nós desprezamos o conteúdo filosófico, que é um erro da nossa parte. Então, assim, é uma barreira que nós temos que quebrar, principalmente pela nossa inteligência, de perceber que a atitude do representante ou aquilo que se afigura na instituição não significa, não traz para nós o conteúdo filosófico real. Então eu tenho que superar esses obstáculos para chegar realmente naquela essência que eu tanto procuro. E hoje, infelizmente, o nosso mundo está assim. Mas é o que acontece com todo mundo. As pessoas não... Nós aprendemos durante todos esses séculos da nossa própria existência que nós precisávamos das instituições para chegar a Deus. Eu preciso falar com aquele sacerdote, com aquele representante, para poder conversar com Deus, para obter o meu perdão. Eu preciso ir até aquela instituição, preciso estar afiliado a ela, para poder ter ali a minha salvação. Durante quantos séculos essa ideia foi passada para nós? Hoje não, hoje nós estamos começando a nos libertar disso tudo e ainda assim temos umas dificuldades. Porque nós encontramos nos centros espíritas, nos palestrantes, nos médiuns, mais ou menos as mesmas representações, só que não é isso. Nós temos que buscar a essência individualmente. Aí sim nós vamos entender que a mensagem ela é pura. A manipulação dessas mensagens pode desvirtuá-la, mas se nós tivermos o foco nessa origem, nessa fonte original, aí então não há nada que possa nos desiludir. De pensarmos, não, eu deixei de ser espírita porque eu conheci o médium que não prestava. Então, na verdade, você não estava preocupado com a doutrina, você estava preocupado com o médium. Eu parei de frequentar aquela igreja por causa de... Mas você está lá por causa ou você está lá pela causa? É a causa que interessa para nós, não é quem está lá ou o que está aí. Então, exatamente essa, né? Exatamente quem erra ali é o homem que é falho. E as próprias instituições que foram construídas por esses homens também trazem suas falhas. Mas os ensinamentos não vêm dos homens. Os ensinamentos vêm de uma fonte pura. Então, se nós formos direto a essa fonte, tudo para nós se torna muito mais fácil, muito mais claro. Então é isso, meus amigos. Fechamos por aqui, então, texto muito número 29. É razoável pensar nisso. Vamos pensar em todos esses ensinamentos, em todas essas virtudes. Cada vez que nós lermos um texto que nos é apresentado, né, nesses tantos livros de ensinamentos que os espíritos trazem para nós, espíritos sábios, que trabalham com falanges sábias dirigidas por inteligências muito sábias, não nos sensibilizemos apenas com as palavras que são transmitidas. Vamos olhar aquela mensagem, ver exatamente o seu conteúdo e fazer com que ela se torne algo prático na nossa vida, no nosso cotidiano. Aí sim, esse trabalho vai ser bem realizado. Do contrário, vai ser mais uma vez aquela flor que vai apenas adornar o nosso jardim, adornar ali os nossos ambientes, como o livro que vai adornar a nossa biblioteca. Aquele livro que fica ali ocupando espaço, embelezando, mas sem ter pouca utilidade. Às vezes o livro tem a utilidade de segurar a porta que bate, colocar embaixo da mesa que está tensa, mas o seu conteúdo, se ele não é percebido,